Saiu, como nós falamos, pesquisa Genial Quest, vai. Isso, vamos aos dados eleitorais dessa pesquisa. Instituto Quest fez 2.000 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de junho, margem de erro da pesquisa de 2 pontos para mais ou para menos. Fala primeiro do levantamento espontâneo. Lula aparece em primeiro, tem 32% dos votos contra 20% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, no espontâneo, marca apenas 1%. Em relação ao levantamento do mês passado, de maio, o ex-presidente cresceu 4 pontos, tinha 28, foi agora para 32, e o atual presidente Jair Bolsonaro oscilou 2 para baixo, tinha 22, tem agora 20. Quest testou, Vale Bene, 3 cenários na pesquisa estimulada. Vai lá. No primeiro, com todos os candidatos, são 13 candidatos. Lula tem 46, Bolsonaro 30, Ciro 7, André Janones 2, Simone Tebet e Pablo Marçal 1, e os outros candidatos testados não chegaram a 1%. Nesse cenário, então, Lula marca 46 contra 41 dos adversários. Isso significa que ele se elegeria no primeiro turno. Tem um cenário 2, continua você mesmo, Vale Bene, com 4 concorrentes apenas. Lula tem 47, Bolsonaro 29, Ciro Gomes 9% e Simone Tebet 3 nesse cenário. Lula com 47, concorrentes com 41. E o terceiro cenário, também com 4 candidatos, mas sem a Simone Tebet. Sim, com Janones no lugar dela. Lula aparece com 48, Bolsonaro com 30, Ciro com 9, Janones com 3. Lula tem 48, 42 dos adversários. Também eleito no primeiro turno. Bom, eleito no primeiro turno nos 3 casos. Vocês viram, deu uma gritaria com a pesquisa Datafolha, porque 21 pontos à frente, que foi divulgada no dia 26. Essa pesquisa tem o mesmo achado, os números são um pouco diferentes, mas quando você considera a margem de erro dos dois, eu não estou comparando as duas pesquisas, estou dizendo subiu ou desceu, porque isso você não pode fazer. Mas quando você considera patamares e números encontrados, a gente vê que o achado é o mesmo, com alguma diferença. Testou o segundo turno, Bob Furui. 3 cenários de segundo turno, todos com Lula, que é o líder das pesquisas. Lula contra Bolsonaro. Lula vence por 54-32. Em maio, mês passado, era 54-34. Lula contra Ciro Gomes. Lula tem 52, Ciro 25. Lula contra Simone Tebet. 56-20 para o Lula. Só para lembrar que o segundo turno da Datafolha, o Lula venceria por 58-33. Aqui 54-32. Isso significa que Lula tem, na Quest, entre 52 e 56 e Bolsonaro tem entre 30 e 34. Na Folha, Lula tem entre 56 e 60 e Bolsonaro entre 31 e 35. Portanto, vocês veem que na margem de erro esses números se cruzam. É por isso que eu digo que o achado é o mesmo, né? Outro dia o Bolsonaro disse que o Datafolha estava junto com o TSE, vai ver que a Quest também se juntou, a conspiração está começando a ficar maior. Voto definitivo, vamos mudar, como é que é? A Quest sempre pergunta quem é o preferido do eleitor para vencer a disputa e 47% responderam que é o ex-presidente Lula, enquanto 28% disseram que é Bolsonaro. Só 19% disseram que nenhum nem outro. Dos que votam em Lula, 76% afirmam ser uma decisão definitiva. Dizem que podem mudar de voto só se acontecer alguma coisa, apenas 23%. Os convictos de Bolsonaro são 71% e 28% ainda veem chance de mudança. Evidentemente, quando você diz quem você é o seu preferido, é uma espécie de declaração de voto, né? Isso sempre é uma coisa importante. Tem um outro, às vezes as pesquisas fazem também, o que é um número que eu considero muito relevante, porque muita gente vai na metafísica influente, né? Diria assim, quem você acha que vai vencer? O achar que vai vencer muitas vezes já traduz ali uma opção de voto. Tem uma segunda opção e o Ciro pode ficar feliz. Aí, por outro lado, quando se trata de voto útil, o Ciro pode ficar infeliz. E talvez seja por isso que ele anda batendo com tanta dureza no Lula. Por que eu estou falando isso? Vai. No caso da segunda opção, Reinaldo, Ciro Gomes aparece em primeiro e disparado. Ele é a segunda opção de 26% dos entrevistados. Nesse caso, da segunda opção, Bolsonaro tem 6% e Lula tem 5%. Sobre o voto... Assim, porque, afinal de contas, eles são a primeira de muita gente. Isso, exato. E o Ciro é a segunda de 26% dos entrevistados. Sobre a questão do voto útil, né? Você votar num candidato para derrotar o outro logo. 38% dos eleitores do Ciro Gomes disseram que podem escolher Lula já no primeiro turno. Entre os eleitores em geral, 27% disseram que poderiam dar ao petista o tal do voto útil.
Isso é uma coisa que o Ciro tem combatido muito, aí é com ele, né? Eu só não sei se tem feito da maneira certa, porque ao bater demais e às vezes ao se exceder no tom, acho eu, independentemente de conteúdo, né, pode dar um efeito contrário, mas também, isso é lá com o Ciro Gomes, ele que faça a campanha dele do jeito que ele achar.